Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar a leitura. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52, que é uma passagem bastante conhecida, né, sobre o cego de Jericó, Bartimeu. E eu já até fiz uma devocional sobre esses versículos, mas com uma outra visão. Hoje nós vamos ler refletindo sobre uma outra visão que esse texto nos passa, ok? Então vamos lá. Marcos 10, 46 ao 52, que nos fala assim: Depois que foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Então aqui nós vemos, como eu falei da outra vez, um grande exemplo de fé, né? E esse cego, ele tem assim uma certeza, né? Ele já deveria ter ouvido falar de Jesus, das coisas boas que ele fazia, que ele emanava. Então ele tinha certeza, né, que ele iria ficar curado, que ele ia ser curado. Nós vemos aqui que ele fala aqui, ó, no versículo 50, ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então ele deixou a sua capa lá jogada. Ele, como cego, iria encontrar? Não, ele sabia, ele tinha certeza que ele ia voltar para buscar a capa dele, só que dessa vez enxergando. Então é um grande exemplo de fé que nós temos aqui, né? Outra coisa, no versículo 46, fala que ele estava no caminho, né, pedindo esmola. Então tá aqui, ó, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Então o que a gente vê aqui? Que ele estava no caminho de Jesus e ele encontrou a felicidade de ver. Então ele não saiu do caminho de Jesus. Através de Jesus, né, se a gente tá dentro dos caminhos de Jesus, as nossas petições podem ser aceitas, que nem a de Bartimeu. Ele não se desviou do caminho de Deus, de Jesus. Ele continuou, né? Ele poderia, como Jesus já havia passado por ele, passou, essa foi a minha oportunidade. Não, ele começou a gritar e chamar a atenção. E aqui é um grande exemplo para nós. Nunca devemos parar de chamar a atenção, de pedir, de clamar, para que Jesus nos ouça, que Ele nos interceda junto a Deus sobre nossas petições. Então aqui é ter essa segurança, essa força de não desistir, persistência sempre. Aqui, do 47, 48, fala aqui: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem.
Ele não quis perder essa oportunidade. Então, ele aproveitou a oportunidade e conseguiu. O que esse texto diz para nós? Que não devemos passar as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Então, tem muitas oportunidades que a gente perde por não confiar, por não acreditar. O cego Bartimeu, ele não perdeu tempo. A fé dele era tão grande que mesmo Jesus já tinha passado por ele, mas ele continuou, né? Para aproveitar essa oportunidade que tinha sido colocado na vida dele. Então, as oportunidades também, muitas vezes, têm oposições. Como teve aqui o cego, muitos falavam para ele se calar, mas ele não se calou, né? Então, não devemos desistir, devemos ser perseverante, sempre clamando, sempre pedindo, até que as nossas petições sejam alcançadas. E quando elas são alcançadas, devemos o quê? Agradecer. Então, que nós tiramos, tem o 48, que a gente deve, como eu já falei, né, que nós devemos continuar persistindo através do quê? Da oração, das petições, fazendo jejum, louvando, lendo a palavra. Olha quantos caminhos nós temos para encontrar a felicidade, não é mesmo? Mesmo sendo repreendido, ele persistiu. Então, em Mateus 7:7 nos diz: pedir e dar-se-á. Então, tudo que pedimos, nós podemos alcançar. Devemos clamar, pedir, deixar de ser invisível para Jesus, deixar de ser invisível para Deus. E foi o que o cego fez. Ele não se deixou ser invisível. Ele clamou, ele gritou atrás da sua petição, atrás da sua bênção, não desistiu, não é mesmo? Então, o que nós podemos tirar aqui? Que diante das tribulações não devemos ficar calados, devemos procurar aquele que pode nos ouvir, pode nos aceitar e pode nos abençoar, não é mesmo? É isso. Hoje nós temos isso, não devemos deixar de clamar a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que Ele nos deu para nos aliviar da carga que tínhamos, né? Então Ele nos alivia, Ele é nosso escudo, nossa proteção. E é isso. Não deixemos de ver, enxergar a Jesus. Fazer que nem a resposta do cego. Eu quero ver. Então nós devemos olhar para Jesus, né? Para sermos felizes e termos oportunidades de conhecê-lo cada vez melhor. Assim como fez o cego. Qual foi a atitude de gratidão dele? Seguir a Jesus, não é mesmo? Então é isso, vamos orar? Pai amado, obrigada por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada, Senhor, por nos abrir os olhos diante da Tua palavra, que devemos confiar e acreditar em Ti, nunca desanimar, persistir, através da oração, que é o nosso canal de encontro para Ti, Senhor. Senhor, peço que o Senhor nunca deixe nos desanimar, nunca deixe nos desistir, que nós possamos cada vez olhar para Ti e nunca tirarmos os olhos de Ti e nem da Tua palavra. Pai, eu lhe peço que o Senhor fique com todas as pessoas que aqui se encontram nessa devocional, Senhor. Chegue até elas, derrame bênçãos grandiosas, Senhor. Escuta as suas petições, escuta os seus desejos, Senhor.
Eu tenho certeza que o Senhor vai olhar com carinho e se for do seu agrado, eu também tenho certeza que o Senhor vai realizar. Pai amado, obrigada por tudo. Mais uma vez eu lhe agradeço em nome de seu Filho amado. Amém. Amém? Então, fiquem com Deus, tenham um bom dia, com a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?